Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje nós vamos estudar aqui Alma, capítulo 35. Antes de entrar no capítulo 35, vamos ler os últimos dois versículos do capítulo 34, para nós pegarmos um resumo para saber o que está acontecendo aqui. Bom, então Alma e os missionários que estavam com Alma ensinaram a palavra de Deus, né, entre os oramitas, tá bom? E os oramitas estavam perseguindo e maltratando aqueles que eram pobres, não deixavam eles entrar na igreja, na sinagoga, não deixavam eles orar, tá bom? Então esse era o comportamento deles, eles estavam humilhando, né, aqueles que eram a classe mais pobre ali. E aí, em vez de Alma, ele falar sobre uma revolta, pegar a espada, fazer uma revolução contra essas pessoas, veja o que Alma ensina no versículo 40. E agora, meus amados irmãos, quisera exortar-vos a terdes paciência e a suportar de toda espécie de aflição, e não ultrajardes aqueles que vos rejeitam, devido à vossa extrema pobreza, para não vos tornardes pecadores como eles. Olha só que interessante, ele exorta eles, convida eles então a não a terem paciência, né, durante essas aflições. Porque ele faz, é a mesma coisa de ele falar, entrega na mão de Deus. Não procure vingança, não procure fazer, retribuir dessa maneira. É exatamente o que Jesus Cristo ensina também, tá bom? Jesus Cristo ensina isso lá em Mateus 5, versículo 44, 45, dizendo: Eu vos digo, porém, amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, ou seja, não é para fazer maldade, né? É retribuir com bondade. A pessoa te fez mal, você lá e faz bem a pessoa. Orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está no céu. Ou seja, com esse comportamento, né, a gente se torna filho de Deus, porque é assim que Deus ele se comporta. Tá bom? Então, é isso que o Senhor espera de nós. Então, a alma ele está ensinando exatamente isso, tá bom? Para nós termos paciência. E ele falou: não ultrajardes aqueles que vos rejeitam devido à sua extrema pobreza. Ultrajar aqui significa desrespeitar, transgredir, ofender, afrontar, desonrar ou insultar. Ou seja, não tratar do mesmo modo. E no final do versículo aqui, ainda a alma falou o seguinte aqui: para que não vos torneis pecadores como eles, né? Então, um exemplo que eu posso dar é: se uma pessoa te faz mal e você faz mal de novo àquela pessoa, retribuindo mal com mal, você se torna pecador como aquela pessoa. Agora, se a pessoa te faz mal e você retribui com bem, como ensinou Jesus Cristo, o pecado está só na pessoa, né? Você não se torna pecador. E aí sim mostra o que Jesus Cristo falou. E assim nós nos tornamos filho do nosso Pai que está no céu, né? Por meio do nosso comportamento também, tá bom? Então, tem vários exemplos, né, que podemos dar. Por exemplo, tá no trânsito ali dirigindo, uma pessoa te fecha e te xinga, né? Se você só entregar na mão de Deus, o pecado está só com ela, porque ela te ofendeu, né? Ela usou palavras ofensivas contra você. Mas se você não usa palavras ofensivas contra ela, o pecado está só dela, né? Então, a gente não deve tratar da mesma maneira. Então, por isso que ele fala aqui, né? Que aí para que não vos torneis pecadores como ele. Então, não devemos retribuir do mesmo jeito. O versículo 41 diz: Mas tende paciência e suportai essas aflições com firme esperança de que o dia descansareis de todas as vossas aflições. É algo certo, né? Que no final tudo vai dar certo. As aflições vão terminar, tá bom? O Senhor quer, conforme nesse capítulo, que ele tem um lugar, né, no seu reino para nós. Continuando aqui, então, vamos começar aqui o capítulo 35 dentro desse cenário. Capítulo 35, versículo 1 e 2 aqui, a gente vê que após Alma, né, e os outros missionários pregarem a palavra de Deus entre os oramitas, eles se reúnem e vão para a terra de Gerso, todos eles, tá bom? E agora, no versículo 3, que nós vamos ler aqui, a gente vai ver os oramitas, eles se reunindo e procurando averiguar, né, se eles acreditaram na palavra que havia dado, averiguando qual seria a consequência daquela palavra que Alma e os demais havia pregado ali, já que eles não quiseram ouvir. Então, eles tiveram que averiguar quais eram os ensinamentos ali. Então, o versículo 3 diz: E aconteceu que depois os mais influentes dos aramitas
depois de haverem consultado sobre a palavra que lhe havia sido pregadas, indignaram-se por causa das palavras, porque destruía suas artimanhas. Portanto, não quiseram dar ouvido à palavra. Então, quando eles souberam o que Alma e os missionários haviam ensinado ali, eles ficaram extremamente aqui irritados, né? Por conta da pregação da palavra, que eles ficaram insultados, né? Por quê? Porque isso destruía as artimanhas sacerdotais dele. Qual que eram as artimanhas deles? Eles falaram que só podia orar lá na sinagoga, no Ham Yom. Alma e os missionários falaram que podemos orar em todo lugar, que Deus responde a todas as orações, né? Então, isso destruía o controle que eles tinham da religião. Eles queriam afetar todo mundo com isso, né? Fazer todo mundo ser dependente deles ali. Mas Alma, né, com a pregação da palavra, acaba destruindo esse meio. E também eles haviam ensinado que eles eram especiais, né, que eles eram elegidos por Deus, enquanto os outros não eram elegidos por Deus, para serem salvos, inclusive. Então, quando Alma e os missionários ensinaram que todos são iguais, que todos temos que operar a nossa salvação por meio da obediência, né, mediante, claro, a expiação do nosso Salvador Jesus Cristo. Então, mas nós devemos ter fé, exercer fé na palavra, guardar os mandamentos, todas essas coisas. Então, quando ele ensinou essas coisas, destruiu, né, o plano ali dos oramitas. Então, eles ficaram muito insultados com isso. Qual que é a atitude que eles tomaram? Versículo 4 e 5, eles começaram a fazer uma pesquisa entre o povo para ver quem acreditou nessas palavras de Alma. Eles esconderam o seu real propósito porque eles queriam saber. Mas depois que eles souberam, vejam o que eles fazem no versículo 6. E aconteceu que depois de haverem descoberto a opinião de todo o povo, desterraram os que eram a favor da palavra, ou seja, tiraram ele de suas casas, de suas terras, mandaram embora, eles ficaram sem lar, todos esses que acreditaram na palavra de Deus, que haviam sido proferida por Alma e seus irmãos. E eram muitos, e também foram para a terra de Gerson, justamente eles foram para a terra onde Alma, né, e os demais ali, missionários tinham ido. E chegando lá no versículo 7 diz que Alma e os demais os ensinaram novamente ali. E eles foram recolhidos, né? Vamos ver aqui no versículo 8 aqui, o que o povo de Amon vai fazer com eles. Justamente o povo de Amon, que também tiveram que largar tudo para trás, tá bom? Sua herança, tudo que eles tinham, por conta da palavra de Deus, tá bom? Por conta de perseguição, porque estavam sendo mortos. Então eles largam lá e vêm viver entre os nefitas. Então, quando vêm esses oramitas, vêm até a cidade de Amon, claro, eles são recebidos ali de braços abertos, tá bom? Versículo 8. Ora, os oramitas indignaram-se com o povo de Amon, que estava na terra de Gerson. E sendo o principal chefe dos oramitas um homem muito iníquo, enviou mensageiros ao povo de Amon, desejando que expulsasses da sua terra todos aqueles que haviam ido para lá. Bom, aqui é bem contraditório, né, da parte dos oramitas. Por quê? Porque primeiro eles mesmos expulsaram essas pessoas que haviam acreditado a palavra de Deus. E agora que eles tinham sido acolhidos por outro povo, o povo de Amon, agora eles vão até lá. Não, a gente não quer que eles sejam acolhidos. Expulsa eles daí. E ele vai proferir, inclusive, ameaças, né, para eles ali, se eles não fizessem isso. Mas o povo de Amon abraça eles, cuida dessas pessoas aqui, tá bom? Então, aqui também a gente consegue entender algo. Eles expulsaram a classe mais pobre, né, e eles têm que ir embora, então eles são desterrados e eles vão morar entre o povo de Amon. E então os oramitas, por que eles estão pedindo para eles voltar, para expulsar eles de lá? Porque agora eles ficou sem mão de obras, né? Quem ia trabalhar para eles? Não tinha. Então eles falaram, quem vai fazer o trabalho braçal aqui? Não tem. Então eles pediram para expulsar eles de lá. Eles queriam, na verdade, subjugá-los, tá bom? É isso que eles queriam fazer. O versículo 9 diz aqui das ameaças que eles proferiram ali, mas Amon, né, e os que estavam na terra de Gerson, eles não se intimidam com essas coisas, não. Ele diz o seguinte, versículo 9, e proferiu muitas ameaças contra eles. E o povo de Amon, porém, não teve medo de suas palavras, portanto, não os expulsou, mas recebeu-os de todos os aramitas pobres que foram ter com eles, e alimentou-os, e vestiu-os, e deu-lhes também terra para a sua herança.
e auxiliava-os de acordo com as suas necessidades. Por que será que o povo de Amon, eles não tiveram medo das ameaças dos aramitas? Os aramitas podiam pegar em armas de guerra e matar o povo de Amon, porque eles fizeram um convênio de não mexer em armas de guerra. Porém, eles acreditam no Senhor, não é na espada. Eles confiam no Senhor. Por isso que eles não tiveram medo aqui. Aqui, continuando, né, o que acontece? Os aramitas, então, eles se misturam com os lamanitas e começam a incitar eles contra a guerra. E aí, então, a gente vai ver aqui montando uma batalha, né, contra os nefitas. O povo de Amon, então, eles saem da terra de Gerson, né, e dá espaço para o exército nefita, e eles vão morar em outra terra, na terra de Meleque, tá bom? Esse é o resumo, né, que nós compartilhamos aqui. Vou ler o último versículo, que é o versículo 16, que já dá uma introdução do capítulo de amanhã, que é Alma falando, vai falar aos seus filhos, tá bom? Então a gente tem Alma falando a Elamã, Corianto, Siblon, trazendo ali informações para os seus filhos, informando eles. Um relato, né, dessa guerra que vai acontecer aqui, vai ser falado um pouco mais adiante, depois da história de Alma, né, compartilhar com seus filhos ali experiências, incumbir, ele vai dar a responsabilidade a Elamã de ser responsável pelos registros sagrados. Vamos ler aqui o versículo 16. Fez, portanto, reunir os seus filhos para dar a cada um separadamente sua incumbência, quanto às coisas que diziam a respeito da retidão. E temos um relato de seus mandamentos, que ele deu segundo o seu próprio registro. Então a gente vai estudar a partir de amanhã o registro de Alma, dando conselhos e mandamentos aos seus filhos ali, contando a sua própria experiência, a sua trajetória. Então vai ser muito bom estudar aqui, porque ele fala de coisas que ele buscou e que ele sabe que é verdadeiro e ele compartilha ali. Ele sabe que Deus, ele revela os seus mistérios àqueles que buscam a ele sinceramente. E Alma fez isso. E ele entrega para nós, assim, nesse registro, muitas coisas grandiosas para nós compreendermos que ele recebeu do Senhor. Tá bom? Então vai ser muito interessante estudar esses capítulos. É essa mensagem que eu compartilho com vocês. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.